bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e deixa eu te perguntar, o que acontece com um corpo se ele tem a sua alma roubada? Parece uma pergunta estranha para começo de vídeo, mas é exatamente isso que acontece com as nações hoje em dia, principalmente aquelas que estão sob influência do que a gente conhece como mundo ocidental, essa centralização norte-americana e europeia. Mas por que exatamente eu digo que nós, principalmente o Brasil, estando na influência desses países, somos um corpo sem alma? Eu estava fazendo uma releitura aqui do meu livro que eu tenho de Geografia Geral e do Brasil, de Everardo Beckhauser, que é um livro bastante interessante. Tem inclusive um vídeo aqui no canal só sobre esse autor, que foi um dos pais da geopolítica no Brasil. E ali é um compêndio de literalmente um curso que foi ministrado na PUC, quando a geopolítica estava ganhando cadeiras quanto ciência autônoma aqui no Brasil. E é interessante que ali ele traz uma introdução ao pensamento de Koechlin, que é também dos grandes teóricos considerados pais da geopolítica, e também tem o Ratzel, né? Tem uma série de discussões na introdução do livro ali, que é uma questão me fez refletir bastante sobre a situação atual do Brasil, onde o Koechlin, ele literalmente diz que não é que o Estado parece um corpo vivo, parece um ser vivo. Ele é um ser vivo com características próprias e com particularidades e vocações. E quando a gente olha isso à primeira vista, parece meio bizarro, né? Parece aqueles papo maluco de que nós integramos um corpo que na verdade é uma coisa só, e na verdade talvez nosso corpo seja composto de várias outras vidas que nós somos. Não é essa a questão. Koechlin, através da lente da geopolítica, nos mostra que cada estado possui as suas particularidades típicas do povo que o originou, e por esta razão almeja objetivos diferentes, tomam formas diferentes e características únicas. E mais do que isso, com o passar do tempo, mesmo com as substanciais mudanças na sua população, o Estado mantém características perenes, muito similar a um ser vivo de fato. Ele tem um modo próprio de ser. A Inglaterra do século XIV ainda apresenta características comuns, contínuas, até os dias de hoje. E isso se aplica para qualquer outra nação. Você pegar o Brasil do seu período colonial para cá, se você quiser pegar os Estados Unidos da sua fundação para cá, quiser pegar, sei lá, a França, a Espanha, enfim, você vai ver que os estados têm características que a gente pode dizer que são civilizatórias, que tipificam, vamos dizer assim, uma identidade própria, um modo de agir e de se relacionar. Então, não é apenas, vamos dizer assim, algo abstrato. Parece que o Estado de fato é um ser vivo. E como todo ser vivo, ele busca, logicamente, a sua sobrevivência. E mais do que isso, como um ser vivo inteligente, como os humanos, aparentemente os Estados buscam o seu desenvolvimento e almejam uma certa perfeição moral. Buscam um Estado onde se sentem concretizados. Talvez uma busca, como a gente viria no sentido individual da coisa, um sentido pela vida, algo que nos trouxesse satisfação. O Estado também parece almejar este fim, sempre buscando alcançar uma identidade que se esboça nas suas próprias ações ao longo da história. Se a gente está considerando o Estado como um ente vivo, ou melhor, Koechlin está nos apresentando assim, ele também apresenta a formação desse Estado segundo 5 princípios, que seria a geopolítica, o país, entendeu? O sentido de ser o território a qual o Estado está estabelecido. Percebe que a definição de país é a delimitação geográfica de um Estado? A geopolítica abarcando mais do que uma delimitação meramente topográfica, geológica ou afins, ela vai fazer um estudo aliado à política de aproveitamento, conhecimento do solo pátrio. Então, as delimitações terrenas do Estado e como empregá-las, como utilizá-las. Conhecer desde os biomas, a riqueza natural, enfim, toda essa questão. E como se posicionar frente às ameaças adversas. O sentido, vamos assim,
parcial do que hoje a gente entende por geopolítica. Que hoje a geopolítica já está num plano bem mais robusto, né? Mas o Estado, um dos seus princípios seria esse sentido terreno de geopolítica. O segundo princípio estaria muito ligado ainda com a geopolítica, que seria a ecopolítica, que é a economia daquele Estado. Como a sua população se organiza de forma produtiva, ou seja, constrói a sua economia nacional, quais são as fontes e como utilizá-las politicamente. Isso é, não só reconhecer aquilo que surgiu organicamente, como quais são as vantagens e desvantagens estratégicas da economia nacional. Só que a ecopolítica, ela está também linkada com outros dois princípios basilares, que seria a demopolítica, referente à etnia nacional, o credo nacional, as características do que na época chamavam de raça, né? Esse conjunto de um todo que personificam um povo que habita o Estado, que dirige o Estado, que integra o Estado. Junto da demopolítica, a gente tem algo que está bem próximo ali, que seria a sociopolítica, que seria o estudo da sociedade daquele Estado em termos políticos. Isto é, como ela se comporta conjuntamente. E a partir da sociopolítica, das suas características comunitárias e mentais, psicológicas, a gente tem o surgimento da cratopolítica, a forma de governo do seu Estado. Como surgem, como emergem e como são respostas diretas da sua sociopolítica, da sua demopolítica, enfim, as características culturais, psicológicas, mentais naquele tempo, e eu acho que tem alguma relevância ainda, um caráter étnico do seu Estado que desembocam nas suas formas de governo. Você considerando que cada um desses fatores são particulares de cada Estado, uma vez que esses 5 fatores compõem a ciência do Estado, cada uma dessas 5 áreas se desenvolvem organicamente, diferentemente em cada povo, se adaptando às suas circunstâncias particulares. Se o Estado é um ser vivo composto por essas 5 partes que emergem da convivência orgânica da sociedade, a gente percebe que o natural, na fase da formação da cratopolítica, da forma de governo, é que as sociedades competiriam entre si na sua conjuntura estatal, ou seja, cada uma teria um cenário de desenvolvimento diferente uma da outra, por consequência, o desenvolvimento de sociopolíticas, geopolíticas, demopolítica, ecopolíticas e, ao fim, da cratopolítica, o que daria forma de estados diferentes e formas de governos diferentes. Se isso é um princípio que a vida individualizada de cada estado traz, que são as suas identidades próprias, como é possível países terem exatamente o mesmo modelo político? Isso é uma questão bastante espinhosa. Quando a gente importa um regime político, seria uma tentativa de churrascamento? A gente está tentando, acabar com o nosso povo? Quando um país, um estado, melhor, porque país a gente está falando de território. Quando um estado é impelido a adotar forçosamente uma cratopolítica, uma forma de governo que não lhe é natural, que ele está sendo imposta por outro estado, é a morte dele? E aí, essas são questões que eu acho muito interessante, porque numa breve notinha de pé que eu li ali do livro do Everardo, eu fiquei refletindo, caramba, ele cita como exemplo dessa tentativa de sobrevida de cada estado ter a sua própria identidade e o desenvolvimento dos estados implicam em formas diferentes de naturezas, de governos, de personalidade desses órgãos vivos que são estados. Ele cita o caso da Espanha, que naquela época já estava se encaminhando para a Guerra Civil e, como a gente sabe, a Guerra Civil antecede a Segunda Guerra Mundial. Everardo Beckhauser comenta que talvez o mundo já estivesse se encaminhando para a Segunda Guerra. E ele cita o caso espanhol, onde o povo espanhol estava lutando contra a imposição de uma forma de governo
democrática liberal, que não tinha a ver com as suas raízes, ao mesmo ponto que resistia também à implementação do comunismo soviético ali naquele país. Ele aponta que as nações, o jogo das nações, caminham para cada vez mais, de forma plena, que a gente tivesse os estados, cada um com as suas formas, sem tentar mimetizar os outros. Era, do ponto de vista dos anos 30, parecia estar numa alvorada, talvez até num diálogo com Spengler, né? Ou seja, meio que prevendo um possível declínio do Ocidente, que a gente sabe que não se concretizou. Mas permitamos esse erro, uma vez que ele não podia prever o futuro, se existia uma atmosfera de que o nacionalismo presente nos anos 20 e 30 nada mais era do que um rompimento, um fatalismo natural dos estados, de quererem rejeitar o universalismo da primeira teoria política, o liberalismo democrático, e a segunda teoria política, o comunismo, para consolidarem a sua vocação natural, que é desembocar a personalidade, os trejeitos naturais de cada estado. E por essa característica de ser um ser vivo muito particularizado, era impossível ele ser idêntico a outro estado. Os nacionalismos eram a expressão política no debate político dessa natureza inequívoca, natural de todo estado. Buscar a melhor forma de organização das suas populações. E no caso, citado pela Espanha em Guerra Civil, que estaria às margens da vitória nacionalista de Franco, seria a vitória do instinto natural das nações perante a presença de outros estados querendo deformá-la, torná-la um corpo seco. Aí a gente se pergunta, será que então o internacionalismo é um tipo de organização exógena, vinda de grupos que não detêm um espírito de enraizamento, não possuem estado? Por exemplo, o Melo Franco, que a gente fez uma análise do pensamento dele também nos últimos vídeos, ele diz que existe uma constante disputa entre sujeitos de índole nacional e sujeitos de índole internacional. No caso, os sujeitos de índole nacional são pessoas que migraram um pouco, que tiveram senso de pertencimento e se enraizaram formando as nações. Enquanto os indivíduos de espírito internacional são essencialmente figuras que sofreram perseguições, que viveram constantemente em imigrações e por isso têm o espírito universalista, pois não tem qualquer vínculo com terras, logo não tem pátrias. Esses dois arquétipos de indivíduos que se formam na história, um tende ao nacionalismo e as suas ideias nacionalizam qualquer conjunto ideológico, e o outro é um espírito forasteiro, um espírito internacionalista, onde sempre se inclina ao universalismo, a um certo utopismo, a um certo romantismo ideológico, que sempre vai tender a ignorar as características nacionais. Segundo Melo Franco, toda vez que uma revolução de cunho universalista acontece, é uma questão de tempo para que figuras, indivíduos, expoentes, líderes de teor enraizado nacionalista tomem aquela revolução e dê características nacionais. Ele cita, em preparação para o nacionalismo, por exemplo, o caso francês, onde começa com ideais universalistas, nada franceses, mas acabam capturados pelo Napoleão, onde vai dar um espírito nacional para aquela revolução. A revolução não consegue se manter. O mesmo ele cita depois com a questão da Revolução Bolchevique, onde Lenin, Trotsky vem com os seus espíritos universais e depois o Stalin seria a concretização de um espírito russo sobre a revolução que pouco se diferia dos projetos de Pedro, do cesarismo e afins. Perceba como a gente tem esse diagnóstico do Melo Franco, onde sujeitos de característica universalistas, individualistas, eles criam essas revoluções pretensamente universais,
E esses regimes sempre acabam sendo capturados pelos nacionalistas, dando a impressão do solo pátrio naquela dita revolução. Mas, se a gente leva para essa discussão dentro dos princípios do Cagelin, onde existem múltiplos estados nacionais competindo entre si, surgindo, buscando seu desenvolvimento, a sua perfeição moral quanto um tipo de vida humanizada, qual seria a chance de, ao invés das revoluções do universalismo, ser meramente subproduto de um espírito universalista simplesmente e poder se tornar ferramenta de um Estado nacional? Isso é, um Estado nacional utiliza o espírito universalista revolucionário para assassinar as identidades de outro país e então torná-los marionetes. A gente tem dois casos que a gente pode analisar aqui. Primeiramente, o comunismo universalista, que põe uma teoria utópica à frente da particularidade das identidades nacionais. E onde a gente vê a tentativa da União Soviética de causar revoluções é quase sempre num sentido de subordinação à própria União Soviética. Então, o ideal universal revolucionário do proletário logo era substituído em uma posição hierárquica frente ao grande partido de Moscou. A revolução teria um líder, e esse líder seria moscovita. Perceba como, na prática, o internacionalismo comunista era muito mais uma forma de dominação do Estado russo. Não tinha nada de universal. A gente tinha um Estado utilizando de um tipo, uma ferramenta de guerra, a gente chamaria hoje de guerra híbrida, para sublevar, para fazer outros estados dobrar perante ele. E a gente tem uma tática ainda mais agressiva com os Estados Unidos. E a gente pode dizer, em alguma medida, que começou com a Inglaterra, com a lógica, né, de que o livre mercado não podia ser impedido, então ela invadia portos, invadia outros países para garantir a sociedade aberta, né? Os Estados Unidos leva isso à potência máxima, que é justamente ele leva o imperativo categórico de Kant, que democracias só podem viver com democracias, e aplica isso a todo o mundo. Ninguém tem direito de existir, nenhum país pode ser autônomo, senão perante a vassalagem democrática aos Estados Unidos. Então, quando a gente é impelido a aderir a esse regime podre da democracia liberal em 45, com o fim da nossa era Vargas, o que a gente viu ali, a gente pode dizer com uma certa franqueza, foi o fim do desenvolvimento orgânico e natural do nosso Estado. Ou seja, toda a nossa capacidade de crescimento e de perfeição moral, a qual Cagelin diz que é a natureza do Estado quanto um ser vivo, deixou de existir porque nós permitimos que os Estados Unidos, que a primeira posição política, pudesse capturar o nosso Estado e impor uma cratopolítica, uma forma de governo, sobre nós. Uma cratopolítica que não dialogava nada e ainda continua não dialogando com a nossa sociopolítica, com a nossa geopolítica, com a nossa demopolítica e com a nossa ecopolítica. 4 dos princípios que fundam o Estado não dialogam com um dos princípios, que é a cratopolítica. Por consequência, na teoria e na prática, se a gente for parar para pensar, o nosso Estado não existe mais. Então, a primeira medida que nós temos que ter para contornar a situação, buscar a retomada do crescimento e desenvolvimento do Brasil em todas as suas áreas, morais, culturais, econômicas, se a gente quiser voltar a ser um país, um player, passa inicialmente pela remoção da cratopolítica imposta a nós. Isso é, em 45 nos foi imposto um tipo de regime que não condiz com a natureza do nosso Estado. Então, a nossa primeira ação deve ser remover essa forma de governo que nos foi imposta, para então buscar a natureza do nosso Estado, balizado na hierarquia natural e orgânica dos demais poderes que o fundamentam. Teoricamente, quando a gente tem a substituição de formas de governo pela imposição de um outro Estado, a gente vê um princípio universalista sendo utilizado como ferramenta de outro Estado para criar esquemas de suceranagem, para dominar outros países.
E os países que cedem, em teoria, estão mortos. Agora, se você quer saber como a gente faz esse processo inverso, como a gente restaura a nossa própria cratopolítica, a nossa forma de governo adequada ao Brasil, tem uma aula aqui no canal sobre o pensamento autoritário brasileiro. Recomendo que você assista, inclusive está indicado aí nos izinhos aqui em cima. Dá uma olhada lá, talvez você goste. E devemos fortalecer o nacionalismo por ser a única forma de ideologia política condizente com as aspirações do nosso Estado, com a nossa vocação civilizatória. Vou pedir para vocês deixarem um gostei, conferirem a inscrição no canal, deixa aí um comentário sobre o que vocês acham desse insight que eu tive aqui. E, enfim, se puder, se tornem membros aí do canal. A partir de R$3 você já vai estar me ajudando demais. Então é isso, fiquem com Deus, até um próximo vídeo live e falou!